Olá, seja muito bem-vindo ao meu curso de Teoria da Constituição. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje eu vou explicar para você o conceito, características, classificações e o funcionamento do poder constituinte. Na aula anterior, eu falei para você sobre o que é uma Constituição e quais são as suas classificações. E um dos elementos que eu citei naquela aula era justamente essa ideia de poder constituinte. É por esse motivo, então, que na aula de hoje eu vou explicar para você justamente o que é esse poder constituinte, quais são as suas características e como que ele vai funcionar. A primeira coisa, então, é entender o conceito de poder constituinte. E o conceito é muito simples. Acompanhe aí. É a faculdade de um povo, ou seja, a capacidade de um povo, no exercício da sua autoridade suprema, de dar a si próprio uma Constituição. Então, toda vez que a gente fala em poder constituinte, estamos falando dessa ideia, dessa capacidade, dessa faculdade que um determinado povo tem de, no exercício dessa autoridade política suprema, estabelecer ou criar uma nova Constituição. Então, nessa perspectiva, a gente pode falar em poder constituinte material e poder constituinte formal. Eu expliquei a diferença também na aula passada entre o conceito de algo formal e algo material. Mas eu vou relembrar aqui para você. Quando a gente fala em material, estamos falando do conteúdo. Quando a gente fala em formal, estamos falando da forma. Portanto, a gente pode classificar, e aí já seria aqui até uma primeira classificação, classificar o poder constituinte em poder constituinte material, que é aquela situação em que o povo possui essa autoridade política suprema para criar conteúdos, ou seja, normas jurídicas cujo conteúdo é constitucional, e também podemos falar em poder constituinte formal, que é quando o povo possui a autoridade política suprema para, seguindo determinada forma, estabelecer uma nova Constituição. Como se pode perceber, então, esse conceito de poder constituinte é bastante simples. A gente passa agora para uma outra questão, que é a questão do poder constituinte em si mesmo e do poder de revisão constitucional. Mas antes de entrar nisso, para ficar bem claro para você, eu quero relembrar que no Brasil geralmente se utiliza a nomenclatura poder constituinte originário, que é aquele que efetivamente cria a nova Constituição, e o poder constituinte derivado, que é aquele poder de alterar o texto constitucional. Então, essa é a nomenclatura geralmente utilizada pela doutrina brasileira. Você vai ler livros de direito constitucional redigidos por autores brasileiros e a maioria absoluta deles vai falar em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. E eu vou falar exatamente o mesmo conteúdo, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque em Portugal não se utiliza essa expressão, essas expressões. Utiliza-se simplesmente poder constituinte e poder de revisão constitucional. Então, nessa perspectiva, aqui na minha aula, eu vou sempre falar em poder constituinte. E aí você deve entender poder constituinte como o poder constituinte originário, ou seja, aquele que cria uma nova Constituição. E vou falar em poder de revisão constitucional, que aí a própria expressão já é clara, é aquele poder de alterar o texto constitucional. Então eu vou seguir essa nomenclatura. E por quê? Porque a ideia de poder constituinte naturalmente se liga ou se relaciona à origem de algo. Então, a explicação que os autores portugueses colocam para não utilizar a expressão poder constituinte derivado é essa. O poder constituinte, essa expressão, significa dizer que ele está necessariamente constituindo algo novo. Então, falar-se em poder constituinte derivado seria um contrassenso.
Quer dizer, eu coloquei até aqui, né, uma explicação um pouco mais detalhada, utilizada aqui pelo professor Carlos Blanco de Moraes, que é um constitucionalista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e ele coloca esse raciocínio. Não se pode igualar, mesmo que apenas em termos de nomenclatura, um poder inferior, que seria o poder constituinte derivado, né? Se ele é derivado, usando a expressão do Brasil, se ele é derivado significa dizer que ele é, entre aspas, inferior, ao poder superior, né? Que seria o originário. O que os autores em Portugal colocam é isso. Você não pode dizer que um poder inferior, que o poder derivado, tenha a mesma nomenclatura que o poder superior, que é o poder originário. Portanto, os autores portugueses não falam em poder constituinte originário e não falam em poder constituinte derivado. Eles falam em poder constituinte, que é o superior, que dá origem a uma Constituição, e falam em poder de revisão constitucional, que é para que seja alterada a Constituição. Então, o professor, como eu citei, o professor Carlos Blanco de Moraes, coloca isso. Há um poder constituinte e existem poderes constituídos. No caso, o poder de revisão constitucional é um poder constituído, ele já existe, ele não é um poder constituinte. Então, esse pequeno parêntese aqui, só para você lembrar. Poder constituinte cria uma nova Constituição e o poder de revisão constitucional altera uma Constituição já existente. Essa seria a nomenclatura mais adequada. Lembrando também que no Brasil utiliza-se respectivamente poder constituinte originário, poder constituinte derivado, o que não é uma nomenclatura muito boa para as funções que esses poderes exercem. Dito isso, então, a gente passa para as características do poder constituinte. E aí, inicialmente, seguindo aqui a tradição francesa, o poder constituinte teria essas 4 características aqui. Ele seria originário, poder constituinte seria originário, porque, como coloquei aqui, nenhum outro poder anterior lhe serve de fundamento. Então, em princípio, se você vai criar uma nova Constituição, ele inicia do zero, digamos assim. Esse poder constituinte seria autônomo, ou seja, ele dispõe de forma independente e incondicionada sobre a ordenação da vida política na comunidade. Ele seria onipotente, porque ele não estaria subordinado a nenhuma regra de forma ou de conteúdo. Então, em tese, pela tradição francesa, inicialmente o poder constituinte seria ilimitado e ele seria inesgotável, ou seja, ele não desapareceria com o surgimento da Constituição. Então, essas seriam as características da tradição francesa sobre o poder constituinte. Só que depois vem a tradição britânica, e aí a ideia de contrato social e a ideia de direitos naturais, e aqui fazendo um pequeno parênteses, eu tenho no meu canal no YouTube uma playlist sobre contratualismo, sobre contrato social. Deixo o link aqui na descrição se você quiser assistir. Então, pegando essa tradição britânica, a tradição britânica ela já vai limitar um pouco esse poder originário, esse poder constituinte, na verdade, ou seja, vai limitar essas características. Por quê? Porque existem aí, então, as limitações do próprio contrato social e existem as limitações do direito natural. Em síntese, então, o que a gente tem é que o poder constituinte, hoje ele retém as características de originário e autônomo, só voltando aqui rapidamente para lembrar, originário porque nenhum outro poder lhe serve de fundamento, e autônomo porque ele dispõe de forma independente e incondicionada sobre a ordenação da vida política na sociedade, mas ao mesmo tempo em que ele tem essas características, ele tem limitações. Então, o poder constituinte, ele, apesar de ser ali inicial dele dar origem a uma nova Constituição, ele não pode fazer qualquer coisa. Ou seja, a gente não pode imaginar que o poder constituinte seja ilimitado no seu alcance, porque ele não é. E que limitações são essas? Existem limitações de 3 tipos ao poder constituinte.
A primeira delas é a limitação extrajurídica. Então, como eu coloquei aqui, estruturas políticas, econômicas e sociais, ou ainda outros valores, como o próprio valor dos direitos humanos, limitam o âmbito de atuação do poder constituinte. Quer dizer, fazendo aqui um pequeno exemplo hipotético. Vamos supor que no Brasil houvesse aí uma nova Assembleia Constituinte. Então, será que essa Assembleia Constituinte, usando esse fator aqui extrajurídico, de uma condicionante de uma estrutura política, econômica ou social, será que seria possível simplesmente implantar ou reimplantar a monarquia? Quer dizer, do ponto de vista jurídico, em princípio seria possível. Agora, será que do ponto de vista extrajurídico, ou seja, social, será que a sociedade brasileira hoje estaria abertamente favorável à implantação de uma monarquia no país? Vejam que eu não estou sendo aqui contrário à monarquia, não é isso. Mas é simplesmente mostrar que existe uma certa limitação cultural ou social que talvez dificultasse esse poder constituinte. Então aqui é apenas como exemplo de uma situação que limita o poder constituinte, uma situação extrajurídica, uma limitação extrajurídica. O segundo tipo é uma limitação funcional. O que significa dizer isso? Significa dizer que o poder constituinte é limitado à criação de uma nova Constituição. Então, quais são os conteúdos que estarão naquela Constituição? E aí, para isso, você precisa se lembrar da diferenciação entre Constituição no sentido material e Constituição no sentido formal, que eu fiz na aula passada. Então, dá uma olhadinha nessa aula, se você ainda não viu, para que você se lembre disso, ou para que você veja isso, né, para poder compreender. Quer dizer, existe aí o poder constituinte, ele tem uma limitação funcional, já que ele deve se limitar, então, à redação de uma nova Constituição, não indo além daquilo que é a sua prerrogativa de função, digamos assim, que é a criação de uma nova Constituição. E ainda, claro, existem limitações jurídicas, ou seja, o poder constituinte, ele, repito, não é ilimitado, ou melhor dizendo, ele é limitado pelas limitações extrajurídicas, pela limitação funcional, mas também por limitações jurídicas. O fato do poder constituinte ter a possibilidade de criar uma nova Constituição, portanto, em tese, criar uma nova regra e dali em diante vai ser daquele jeito, como se fosse algo do zero, não quer dizer que ele pode criar qualquer coisa. E que limitações jurídicas são essas? São as limitações de ius cogens e as limitações vinculadas ao direito internacional. Falei sobre isso também em aulas anteriores aqui do meu curso de Teoria da Constituição. Se você ainda não assistiu, deixo o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha e ver o que são essas normas. De todo jeito, o que a gente percebe então é que o poder constituinte, ele é originário, ele é autônomo, mas ele não é ilimitado e ele não é inesgotável. Ou seja, uma vez que se criou a Constituição, esse poder constituinte, ele não existe mais, ou seja, não há razão de existência do poder constituinte depois que a Constituição está pronta. O que vai existir é o poder de revisão constitucional, que aí não é o poder constituinte, como eu expliquei no início dessa aula. Dito isso, a gente passa agora para a natureza do poder constituinte. E a ideia aqui é a seguinte: o poder constituinte é um poder político ou é um poder jurídico? Então, qual é a natureza do poder constituinte? E aí, a visão do poder constituinte como um poder político vem do Carl Schmitt, e a visão do poder constituinte como um poder jurídico vem do Hans Kelsen. Então, nessa ideia, né, nesse sentido aqui, a visão que se tem é a seguinte: que essencialmente o poder constituinte é um poder jurídico. É claro que a própria definição de poder constituinte como
o povo, no exercício da sua autoridade política, poderia levar ao entendimento de que o poder constituinte tem uma característica política. Mas, na verdade, o poder constituinte ele tem uma característica muito mais jurídica, porque, como diz aqui o professor Alexandrino, o poder constituinte é um poder essencialmente jurídico, por trazer consigo a afirmação de uma nova ordem de validade expressa nos princípios que dão corpo à nova Constituição material. Traduzindo isso, significa dizer o quê? Que o poder constituinte tem a prerrogativa jurídica de definir o conteúdo de uma nova Constituição. E daí a ideia da Constituição material ser mais importante para o poder constituinte do que a Constituição formal. Contudo, o poder constituinte não deixa de ser aí um poder político. Quer dizer, eu volto aqui à própria definição de poder constituinte. É o exercício da autoridade política suprema naquela comunidade. Então, a ideia aqui é para colocar que, ainda que o poder constituinte tenha uma natureza vinculada ao aspecto jurídico, da possibilidade jurídica de criação de uma nova Constituição, com um conteúdo material constitucional, ele também é um poder político, já que é o reflexo ou é o resultado do exercício do poder político por parte do cidadão, por parte da sociedade. Por isso que o professor Alexandrino coloca que, em consequência disso, o poder constituinte, como não poderia deixar de ser, claro, está ali na intersecção entre o direito e a política. Ou seja, ele poder constituinte, tem uma característica jurídica, que é a possibilidade, repito, possibilidade jurídica de criação de normas com conteúdo constitucional, mas isso só ocorre porque ele é o resultado do exercício do poder político supremo por parte daquela sociedade. É isso, então, essa é a primeira parte da minha aula sobre o poder constituinte. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para você. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever no meu canal para que você seja o primeiro a receber a notificação da segunda parte dessa aula e também das próximas aulas que eu vou disponibilizar no meu canal no YouTube. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço e até a próxima.